nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Hoje viajamos a um dos mais significativos lugares de história de património lafonense, a Comenda de Ancemil, já à saída de São Pedro do Sul, no sentido de quem vai para Viseu. Essa propriedade pertenceu à Ordem dos Hospitalários São João de Jerusalém. Mas quem eram os hospitalários e qual a sua missão? Trata-se de uma ordem religiosa e assistencialista, fundada por um grupo de cavaleiros na cidade de Jerusalém, no seguimento das cruzadas cristãs, com o objetivo inicial de receber os peregrinos na Terra Santa e cuidar dos enfermos, adquirindo uma vocação militar a partir de 1120, quando passaram a vigiar o caminho que vai desde o mar a Jerusalém e a prestar proteção armada aos peregrinos. Entretanto, com a perda de Jerusalém, mudaram-se da sua casa-mãe para a Ilha de Rhodes. E já no século XVI fixaram o seu grão-mestrado na Ilha de Malta, ficando também conhecida por Ordem de Malta. E assim, ao serviço da espada e da cruz, esses monges guerreiros cresceram em sucesso e boa reputação, recebendo importantes doações por todo o mundo cristão. A ordem veio para Portugal numa data anterior a 1130, talvez durante o governo de Dona Teresa, fixando o seu grão-priorato no mosteiro de Lessa do Alio, depois mudando-se para o Crato, no mosteiro fortificado de Santa Maria da Flor da Rosa. No nosso país, os hospitalários envolveram-se no processo a que genericamente se dá o nome de Reconquista Cristã, contribuindo para o alargamento das fronteiras portuguesas, para a sua defesa, para a sua administração e para o seu povoamento. Hoje diríamos que se tratava de uma autêntica parceria público-privada. Agora, voltemos a Lafões. A Ordem de Malta teve em São Pedro do Sul a sede de uma dessas suas unidades, a Comenda de Ancemil. Quem for a Ancemil vê uma entrada de aparato, com um portal em arco gótico e, entrando na propriedade, um largo, com uma vetusta capela de São João Batista num dos lados, ficando do outro lado uma casa senhorial, que exibe a Cruz de Malta e a data de 1745, que é o ano de uma sua reconstrução. No entanto, a presença desses cavaleiros em Lafões é mais antiga, anterior mesmo à fundação de Portugal. Num documento régio de 1258, certos inquiridos declaram que o lugar de Goja, na paróquia de Vila Maior, é dos hospitalários, e que foi a rainha Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, que doou a propriedade à ordem. E assim se conclui com segurança que é uma das referências mais antigas à instalação da Ordem do Hospital São João de Jerusalém por terras portucalenses, constituindo-se também num testemunho apodíptico da presença, no mesmo período, dos hospitalários por terras lafonenses. Com o passar do tempo, a Comenda tornou-se dona de um vasto património, umas vezes doado, outras adquirido e não raras vezes usurpado. O governo da Comenda caía na figura do comendador, e esse comendador, que era nomeado pelo prior-geral da Ordem, ficava incumbido de exercer o poder administrativo, judicial e militar nas terras e nos bens da sua Comenda. Ancemil tornou-se assim poderosa. Os seus comendadores dominavam 7 coutos: Arcozelo, Goja e Rio de Mel, em São Pedro do Sul, Ribolhos da Serra, em Castro Daire, Sejães, em Oliveira de Frades, Boa Aldeia, em Viseu e Bustos, em Oliveira do Bairro. Também possuíam muitos bens fora de Lafões, nomeadamente na zona de Coimbra, e militarmente tinham um capitão-mor e um sargento-mor, todos nomeados pelo comendador, que comandavam 5 companhias de ordenanças: Ancemil, Ranhados, Boa Aldeia, Mortágua e Bustos. Assim, por meados do século XVIII, a Comenda de Ancemil rendia livres de despesas para o seu comendador cerca de 1.500.000 réis. O ano de 1635 ficou memorável para Ancemil.
Deu-se o que na história ficou conhecido por Levantamento Popular de Arcozelo. Tratou-se de um protesto face à excessiva carga tributária que o então governo espanhol atribuía aos portugueses. O curioso episódio resume-se desta forma. No dia em que o cobrador dos impostos se deslocou ao couto de Arcozelo, o povo, com o apoio do comendador de Ancemil, não só se recusou ao pagamento, mas também, com grande aparato de armas e de gente, amotinou-se, prendeu o cobrador e queimou a intimação. O corregedor mandou uma segunda intimação pelo porteiro da Ordem da Correição, que trouxe consigo mais 2 homens. E o comendador, novamente, a todos mandou prender num corral de bois. Agora, o corregedor, ferido nos seus brios, sentiu a necessidade de ir pessoalmente a Arcozelo para pôr mão ao incumprimento da justiça. Mandou lançar pregão por todo o couto, sem que se achasse viva alma, com todas as portas das casas trancadas por fora e por dentro. O corregedor, para ter alguém que pudesse intimar ao pagamento, teve que ir à casa da comenda, que era casa forte, com seteiras nos altos e nos baixos, para daí se defenderem e ofenderem. E onde se encontrava o comendador, os seus filhos e toda a sua gente armada e amotinada. Ao corregedor e aos seus oficiais nada mais restou do que regressar a Viseu sem que conseguissem receber o imposto. Com o triunfo do liberalismo no ano de 1834 e a consequente extinção das ordens religiosas, as propriedades da comenda de Ancemil reverteram para a Fazenda Nacional, passando depois por várias mãos. Atualmente, as casas e a propriedade principal de Ancemil foram convertidas numa unidade de turismo rural, que se articula com a agricultura biológica, especialmente no que respeita à produção vinícola, frutícola e hortícola. A propriedade pode ser visitada. Aproveitem que vale a pena. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15 com repetição às 18 e aos domingos às 13 horas, com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.